Oi, meu nome é Tamires, eu sou professora residente no Instituto de Humanidades de Campos, pelo Programa de Resistência Pedagógica. Vim aqui hoje para falar com vocês sobre os termos essenciais da oração. Se você já estudou as funções sintáticas, é bem provável que tenha aprendido a identificar o sujeito fazendo perguntas ao verbo. Por exemplo, em eu gosto de sorvete, podemos perguntar ao verbo quem é que gosta, e teremos eu como resposta. Só que há tipos de sujeito que nós comentamos na primeira aula, e hoje vamos ver em detalhes, que não podem ser respondidos quando fazemos esse tipo de pergunta. E a mesma coisa acontece na hora de se identificar o objeto. Por isso, a minha dica para vocês é que, ao invés de fazer esse tipo de pergunta, você analise o argumento do verbo e a forma exigida por cada verbo de se construir frases. Pense num quebra-cabeça em que a primeira peça é o verbo. Dependendo do formato da peça verbo, você já sabe que ele vai ter uma peça sujeito ou sujeitos e uma peça complemento, ou apenas a peça sujeito. Como o verbo gostar, por mais que seja possível construir frases de diferentes maneiras, as peças que mais comumente se encaixam ao verbo gostar é alguém gosta de alguma coisa. Alguém e alguma coisa são as peças que representam o sujeito e o complemento verbal. Vamos ver mais exemplos para que isso fique mais claro. Alguém canta. Alguém assiste a alguma coisa. Alguém chama alguém ou alguma coisa ou por alguém. E alguém ensina alguma coisa ou ensina a alguém. Conhecendo as funções e pensando nessas possibilidades de encaixe, vocês vão ver como será muito mais fácil identificar cada uma delas. E a primeira que vamos ver hoje é o sujeito. O sujeito é o termo sobre o qual o verbo se refere, podendo indicar quem praticou ou sofreu sua ação. Também é com ele que o verbo irá concordar em número e pessoa, assunto que vimos na segunda aula. O sujeito costuma ser um substantivo, mas também pode ser um pronome reto e nunca pode estar precedido de preposição. Por exemplo, as roupas estendidas caíram do varal, ou seja, elas caíram do varal. Do varal nunca poderia ser o sujeito, pois tem a preposição de como parte dele. E aqui o sujeito será toda a declaração, as roupas estendidas, mesmo que a palavra mais importante seja apenas roupas. E a essa palavra mais importante que constitui o sujeito, nós chamamos de núcleo do sujeito, que indica a palavra que realmente está exercendo a função sintática. As estendidas fazem parte do sujeito, mas estão exercendo outras funções, que nós vamos ver mais para frente. Assim como o sujeito é um substantivo ou pronome reto, o núcleo do sujeito será uma dessas classes gramaticais. Vejam esse outro exemplo. O céu azul da manhã é lindo. Pensando naquela estratégia de analisar o argumento do verbo, se a frase fosse um quebra-cabeça e você tivesse apenas a peça verbo e precisasse achar as outras, você ia pensar, algo é alguma coisa. Aqui a gente já sabe que algo é lindo. E o que representa o algo na frase? O céu azul da manhã. E qual é a palavra mais importante nessa informação? Que se eu tirasse ia perder o sentido. Céu. Logo, esse é o núcleo do sujeito. Na última aula, a gente também falou sobre as forças verbais e agora vamos retomar o assunto porque ela irá determinar se o sujeito é agente ou paciente. O sujeito agente é aquele que pratica a ação. Veja um exemplo. O furacão destruiu a casa. Quem praticou a ação de destruir foi o furacão. Já em a casa foi destruída pelo furacão, o sujeito é paciente, é a casa quem sofre a ação. Observem que agora na voz passiva, o furacão, que é sujeito na oração anterior, passou a agente da passiva, o que só acontece com o verbo na voz passiva. Já o sujeito agente e paciente tanto pratica quanto sofre a ação, como em a casa se destruiu. Quem pratica a ação de se destruir é a casa, e também é ela quem é alvo dessa ação. Esses pontos são importantes para o estudo de sujeito,
Mas as classificações são, como vimos na primeira aula, sujeito determinado, indeterminado e inexistente. O sujeito determinado se divide em sujeito simples, quando há apenas um núcleo, e sujeito composto quando há 2 ou mais núcleos. E o sujeito composto é unido por conjunções coordenativas, como nos exemplos. O povo escolherá bons governantes. O sujeito é apenas o povo. Já em João e Pedro viajaram hoje, o sujeito é João e Pedro. Então, temos um sujeito composto. Já o sujeito oculto, que também pode ser chamado de implícito, tecinencial ou elíptico, é aquele que não aparece na oração, mas a gente consegue determinar por causa do verbo. Por exemplo, falarei com o professor, é igual a eu falarei. Porque analisando a decinência número pessoal do verbo falar, nós sabemos que ele está na primeira pessoa do singular. Assim, podemos determinar que o sujeito que está oculto é o pronome reto eu. O sujeito oculto sempre será definido como um pronome reto. O sujeito indeterminado é aquele que não se pode determinar de nenhuma forma, diferente do oculto, que a gente consegue descobrir pela decinência. Mas, para a construção de um texto, usar o sujeito indeterminado não significa que não sabemos de fato quem é que praticou a ação ou sofreu. Às vezes, só não é interessante revelar. É um jogo de linguagem. Por exemplo, se eu disser, estavam procurando você, você até pode me dizer que eles estavam. Mas é uma informação muito vaga, não dá para determinar quem estavam. Mas se eu dissesse, estamos procurando você, aí de cara dá para saber que nós é que estávamos te procurando. E nós é quem disse a oração. Então, para se ter um sujeito indeterminado, você já deve ter percebido que o verbo se flexiona, se conjuga, na terceira pessoa do singular ou do plural. Chamou, chamaram o professor. Também podemos ter sujeito indeterminado com a partícula C, com papel de índice de indeterminação do sujeito. Por exemplo, precisa-se ter costureira. Analisando o argumento do verbo nesse exemplo, percebemos que aqui temos um transitivo indireto. Alguém precisa ter alguma coisa, o que é um ponto muito importante para a análise de sujeito indeterminado, já que um verbo transitivo direto nunca terá sujeito indeterminado, seja ele apenas transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Assim, só os verbos intransitivos, transitivos, indireto e de ligação podem ter sujeito indeterminado, e eles sempre vão estar na terceira pessoa. Continuando a análise do nosso exemplo, temos o verbo transitivo indireto com o C, como índice de indeterminação do sujeito. Muito cuidado para não confundir com o pronome apassivador da voz passiva sintética, que eu falei na aula anterior. Lá nós temos sujeito, mas aqui não. Lembre-se que o sujeito nunca pode estar acompanhado de preposição. Então, o T costureiras aqui não pode ser confundido com sujeito. Quanto ao índice de indeterminação do sujeito, podemos pensar em um sujeito equivalente a alguém, o que é uma boa estratégia para não se confundir com o pronome apassivador. Então, alguém precisa ter costureiras, é como ficaria o nosso exemplo, com o verbo flexionado na terceira pessoa do singular. Por fim, o sujeito inexistente é a oração sem sujeito, que acontece quando temos um verbo impessoal, que sempre estará conjugado na terceira pessoa do singular, e não permite a concordância com nenhum termo, nem mesmo pronome reto implícito. E os verbos impessoais são os que indicam fenômeno da natureza, como chover, trovejar, amanhecer, nevar, haver com sentido de existir, porém, quando a substituição é feita, existir não é impessoal e vai concordar com o sujeito, podendo ir para o plural, enquanto haver é só no singular. Mas o haver, fazer e ser na indicação de tempo também são impessoais, e o pastar e chegar com a ideia de suficiente. Agora, eu quero deixar um desafio para vocês.
Qual é o tipo de sujeito nessa frase? Alguém pagou a dívida. Pausa o vídeo, faz análise e deixa aqui nos comentários qual você acha que é o tipo de sujeito nessa frase. Na próxima aula, eu vou dar a resposta para vocês. E a última função que vamos ver nessa aula, que também faz parte dos termos essenciais, é o predicado. O predicado é toda declaração que se faz sobre o sujeito. Então, ele será toda a frase menos o sujeito. Enquanto não houver sujeito, será a oração inteira, inclusive quando for sujeito indeterminado, oculto, oração sem sujeito, etc. Mas calma que não é assim tão simples. O predicado pode ser de 3 tipos. O primeiro, o verbal, traz a ação sofrida ou praticada pelo sujeito e tem como núcleo o verbo, como por exemplo, em João estudou morfossintaxe, a parte mais importante da declaração é o estudou. Só podem compor um predicado verbal os verbos que sejam transitivos ou intransitivos. Afinal, são os verbos significativos que possuem transitividade e podem trazer a noção de ação para o predicado. Então, vamos relembrar os verbos. Transitivos são os que possuem complemento precatório exigido pelo verbo, ou seja, o verbo não tem sentido completo sem o complemento. E eles podem ou não precisar de uma preposição, dividindo-se em direto, quando o complemento não possui preposição, é o tal do objeto direto. E ele pode ser substituído por um pronome oblíquo, como no exemplo, examinei a rua. Poderia ser eu a examinei. Já o transitivo indireto tem preposição exigida pelo complemento. Observe. O movimento das marés obedece aos ciclos lunares. E nós também podemos ter um verbo que exige 2 complementos. Um complemento direto e outro indireto. Assim, teremos 2 objetos, um com preposição e o outro sem. Como um exemplo, dedicar toda a sua vida aos filhos. A gente tem toda a sua vida como objeto direto e aos filhos como objeto indireto. Os verbos intransitivos são os que não exigem um complemento, ou um objeto. Eles até podem ter um complemento, mas este será circunstancial, assumindo a função de adjunto adnominal. Como no exemplo, os trens do subúrbio não passavam ali. Passavam é um verbo intransitivo. E o ali não está completando o sentido de passavam, está dando uma informação a mais. O predicado nominal traz uma condição ou qualidade do sujeito. Tem como núcleo uma palavra adjetiva ou com valor adjetivo. Aqui o verbo será de ligação, que é o verbo que liga o sujeito à sua característica. Na última aula, eu trouxe uma lista de verbos que costumam ser de ligação e reforço que isso só acontece quando eles expressam estado. E é aqui que teremos o predicativo do sujeito, que são substantivos, adjetivos, pronomes, locuções, que atribuem condição, qualidade ou estado ao sujeito. O predicativo do sujeito será o núcleo do predicado nominal. Então, no predicado nominal, a estrutura é sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Vejam os exemplos. João é estudioso, onde estudioso é uma característica do sujeito João. E em o poeta está melancólico, melancólico é a característica do poeta. Por fim, o predicado verbo nominal é o predicado verbal que vimos anteriormente, acrescentado de um adjetivo ou substantivo para indicar o estado ou condição em que se achava o sujeito no momento da ação expressa pelo verbo. Então, o predicado verbo nominal apresenta uma ação indicada por um verbo e um estado indicado por uma palavra com valor adjetivo. Os dois vão desempenhar o papel de núcleo do predicado verbo nominal. É só aqui no predicado verbo nominal que há o predicativo do objeto. Mas o predicativo do sujeito pode aparecer tanto aqui quanto no predicado nominal. Veja um exemplo.
Os fiéis partiram felizes para a viagem. Partiram é um verbo intransitivo. Felizes está caracterizando o sujeito, os fiéis. E para a viagem é um adjunto adverbial de direção. A presença ou não de um dos predicativos vai depender, novamente, da transitividade do verbo. Então, se o verbo for transitivo direto, ele vai exigir um objeto e vai poder ter tanto o predicativo do sujeito quanto o predicativo do objeto. Como no exemplo, ouvimos seu relato incrédulos. Incrédulos é a forma como nós ouvimos. Agora, ouvimos seu relato interessante. Interessante está falando sobre o seu relato. Então, é predicativo do objeto. Já o verbo transitivo indireto também tem objeto e a preposição não vai influenciar em nada a existência dos predicativos. Como no exemplo, os ilhéus assistiam ao desfile entusiasmados. Entusiasmados é a forma como os ilhéus assistiam. Agora, chamavam o pobre rapaz de ignorante. De ignorante está caracterizando ao pobre rapaz, né? Que é o objeto indireto. Por fim, os verbos intransitivos não possuem objeto. Logo, não vão poder ter o predicativo do objeto. Só vão aceitar o predicativo do sujeito. Como no exemplo, saiu é um verbo intransitivo. Então, o complemento só pode estar se referindo ao sujeito, João. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui no vídeo e de me seguir lá no Instagram, @estude.tamires.